Buenos oitavos anos, nós vamos retomar o assunto que é populações da América e o processo migratório que acontece. E dentro desse assunto tem um conceito que é extremamente importante nós entendermos, porque esse conceito ele nos explica outros conceitos lá na frente, que é o conceito das pirâmides etárias. O que é uma pirâmide etária? Então, lá no livro de vocês, na página 63, vocês têm uma atividade, inclusive, né, uma interpretação da pirâmide etária. Eu me proponho nós fazermos uma interpretação de uma pirâmide etária. Né? Por que interpretar essa pirâmide etária? Para nós conseguirmos entender como é que se processa as pirâmides etárias. Então, nós temos aí duas pirâmides, e por que eu escolhi elas? Vocês vão ver, se vocês olharem lá no livro de vocês, vocês vão perceber que é diferente da que está no livro de vocês. Por que eu optei por essa pirâmide especificamente, ou por essa imagem, e não optei por aquela imagem que vocês têm lá no livro de vocês? Porque ela traz dados demográficos aqui, são dados fidedignos, de dois países, nos comparando o Brasil com dois países. Um país qualquer da África, né, e a França, comparado com o Brasil, a África, comparado com o Brasil, a França. Então, ele vai trazer para nós pensarmos sobre isso. Então, o que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária, ela traz informações. A pirâmide etária, ela traz informações aqui na base, na horizontal, nós temos os números de pessoas, né, a quantidade, pode ser percentual, pode ser das mais diversas maneiras de informação. Pode ser percentual da população por faixa etária, ou pode ser ainda milhões de pessoas na faixa etária, certo? Nesse caso aqui, é percentual da população na faixa etária. Então, e aqui na vertical, as faixas etárias, de 0 a 4, de 10 a 14, de 20 a 24, e até 80 anos ou mais. Como é que se faz a leitura disso? Então, a leitura é de 0 a 4 anos, olha aqui, ó, nós temos uma imensa quantidade de pessoas, né, em torno de 8,5%, quase 9% da população, homens, e 7,5%, quase 8% da população, mulheres, de 0 a 4 anos. Aonde? Em 1960 no Brasil, ou 2005 nos países africanos. Esse é o conceito, certo? Então, o que a gente vai perceber? Que em 1960, nós tínhamos uma população jovem em grande quantidade no Brasil. Por que em 1960 a população jovem era tão grande no Brasil? Porque nós estávamos vivendo o momento histórico que era a explosão demográfica. Havia acabado a Segunda Guerra Mundial, tinha se descoberto uma infinidade de curas de doenças e vacinas, e aí a população cresceu assustadoramente. Então, nós tínhamos uma grande população jovem. No entanto, as nossas condições de vida para a população idosa não era muito boa. Ou seja, os nossos idosos morriam ali próximos aos 50, 60 anos, alguns, bem poucos, atingiam 0,5% da população, atingia 80 anos ou mais. Então, era um percentual muito pequeno. Por quê? Porque não havia uma política voltada para garantir a vida de qualidade para esses idosos. Aos poucos, isso foi mudando. Então, bases largas, aí vem um conceito que é importante, já é análise da imagem. Bases largas e topo estreito
significa alta natalidade e alta mortalidade, certo? Num processo evolutivo. Quando esse topo da pirâmide vai se tornando mais largo, significa que os idosos estão vivendo melhor. Então, tem políticas voltadas para os idosos, tem planejamento para os idosos, eles têm garantido suas aposentadorias, né? E aí, como eles têm maior oferta de médicos, maior oferta de qualidade de vida, esporte, tudo voltado para o idoso, ele acaba vivendo mais. Então, nesse momento da história, 1960, no Brasil, nós tínhamos uma quantidade de idosos muito pequena. Por quê? Que não tinha uma política voltada para o idoso. E nós estávamos numa grande natalidade. Havia uma natalidade muito alta e gradativamente foi diminuindo o número de mortalidades e aí vai aumentando, vai alargando o topo da pirâmide, que é o que a gente vai perceber que já acontecia na França em 2005, mas vai acontecer no Brasil em 2050. Então, o que tende a acontecer no Brasil lá nos anos 2050? Percebe que nós estamos há 30 anos dessa informação. A projeção para 2050 no Brasil é que nós tenhamos muitos idosos. Nossa população idosa vai ser bastante grande. Vai ser maior que o da França em 2005, inclusive. É claro que a gente não está analisando a França, estamos comparando dois momentos históricos. Porque o que vai acontecer? E observem que a pirâmide etária, aqui na base da pirâmide, vai diminuir o número de nascimentos. Por que vai diminuir esse número de nascimentos? Porque as mulheres estão no mercado de trabalho, os casamentos vão ser mais tardios, os métodos contraceptivos vão estar muito mais presentes. Então, tudo isso leva ao número de nascimentos diminuir. E o meio da pirâmide ficar mais larga. Por quê? Porque é ali que vai estar a maior percentual da população que tem ou que consegue usufruir dessa qualidade de vida que o mundo moderno dá, né? Então, melhor alimentação, melhores formas de se locomover, maior oferta de hospitais, maior oferta de tratamentos, descoberta de vacinas, né? Tudo isso leva essa população adulta, entre os 24 até os 70 anos, ela ficar mais larga essa região da pirâmide. Então, é uma tendência. Então, daí o que nós podemos entender? Quando as pirâmides etárias são mais estreitas e a base é mais larga, a base da pirâmide etária é mais estreita e o topo está se tornando mais largo, isso quer dizer o quê? Que há uma melhor qualidade de vida nessa população, porque a população adulta e idosa está vivendo mais. Quando a pirâmide etária tem o topo mais estreito e a base mais larga, há uma grande quantidade de nascimentos, no entanto, a qualidade de vida dessa região não é boa, porque os idosos não estão conseguindo viver tanto tempo, né? Então, o que a gente pode entender aí? Qualidade de vida, que é um conceito que vai estar ali no livro de vocês, que a gente vai abordar nas próximas aulas, que é o IDH. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse IDH, ele é extremamente importante para nós entendermos alguns conceitos que a gente vai abordar nas próximas aulas, ok? Por hoje acho que seria isso. Lá no livro de vocês, na página 63, tem essa mesma informação, que é a informação do que é uma pirâmide etária, como é que a gente faz a leitura da pirâmide etária. Façam essa leitura dessa parte do livro, que é importante nós entendermos o conceito de pirâmide etária para darmos andamento às próximas aulas. Um grande abraço, ficamos por aqui e retomamos na próxima aula.